Fala, palmeirenses, meus amigos palestrinos e palestrinas, como vocês estão? Terça-feira, hoje estou gravando esse vídeo aqui para vocês, para falar do Palmeiras, é lógico, falar do nosso Verdão, que está lá nos Estados Unidos, disputando o Super Mundial, enquanto alguns estão aqui e não nos esquecem, falando do Palmeiras direto e, galera, o negócio tá feio. E eu vou trazer aqui a minha opinião, sempre sincera, sem clubismo, tá? Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ative o sininho. Tá bom, galera? Conto com vocês, hein? Então, pessoal, o pessoal aqui, os nossos rivais, não param de falar no Palmeiras. Eles estão com uma inveja. Eles estão desesperados que o Palmeiras amassou o Porto. E estão falando de tudo aqui, hein? Falando que o Palmeiras pegou o time da terceira elite lá da Europa, que o Porto é o time fraco, que o Palmeiras era obrigação do Palmeiras vencer o Porto, que se fosse o Corinthians ia vencer o Porto, se fosse o São Paulo iria vencer. Vocês estão passando vergonha, eu já disse isso. E vou repetir ainda para vocês. Vocês não conseguem entender essas coisas? Autodefesa. Por que vocês estão tão preocupados com o Palmeiras? Vocês não têm nada para fazer? Não tem, né? Não estão jogando. Estão sem conteúdo para falar do time de vocês. Vocês estão morrendo de inveja do Palmeiras. Pode falar do Palmeiras. Mas se torna até feio, né? Se fosse no caso o Palmeiras estivesse aqui, eu nem estaria gravando nada pra vocês. Falando besta. Não, eu poderia falar só do Palmeiras. Olha, galera, o Palmeiras está aqui. Vamos supor que fosse o Corinthians que estivesse lá no Mundial. Eu ia falar do Palmeiras, que o Palmeiras estava se preparando, planejava fazer algumas contratações, alguns amistosos. Eu não ia falar, não, mas o Corinthians está devendo as marmitas. Mas o Corinthians não paga estádio. Eu ia entrar aqui para falar do Corinthians. Eu ia falar, o Corinthians deve não sei quantos milhões. O Corinthians, o São Paulo deve tantos. O São Paulo perdeu o técnico. Não, eu estou trazendo conteúdo aqui para o Palmeiras. Todas as torcidas são bem-vindas no meu canal. Entendeu? Só que assim, o meu público-alvo é o Palmeiras. Eu vou falar para os palmeirenses. O conteúdo aqui é do Palmeiras. E ainda mais entrar aqui para ficar tentando zoar um time sem ter condições. Como que um corintiano, um São Paulino quer zoar o Palmeiras? Os caras estão vivendo do passado. O Corinthians foi bicampeão da Libertadores, não. Foi campeão uma vez só. O Corinthians foi bicampeão do mundo. Quantos anos fazem isso? Meu filho não era nem nascido, meu filho está com 17 anos. É brincadeira, pessoal. O São Paulo... o São Paulo o São Paulo está ainda no tempo dos menudos. Vocês estão passando muita vergonha, pô. Já não chega os repórteres, comentaristas aqui do Brasil que estão criticando demais o Palmeiras. O Palmeiras pegou a quinta força de Portugal, deveria ter ganhado. Jogou bem, mas não levou. Sabe? O Palmeiras, na verdade, eu vou trazer aqui para nós, o palmeirense. O Palmeiras entrou na mente de todos esses times aqui do Brasil, dos comentaristas clubistas, de todos. Porque eles não estão desesperados, eles não sabem o que fazem para tentar destabilizar o Palmeiras. Porque o Palmeiras é um time, principalmente a mídia aqui de São Paulo, né? De fora a gente até entende, Rio de Janeiro lá, a gente até entende porque eles querem defender o time deles de lá, agora daqui de São Paulo. A mídia corintiana, a mídia São Paulino tem pouco, né? Mas corintianada, tem uns aqui que é do lado do Rio de Janeiro que fala que torce pro Flamengo, que Palmeiras jogou bem, amassou, e ele falou que não, que o Palmeiras pegou um time fraco,
O Palmeiras pegou um time fraco, pegou o Porto. O Porto desqualificou o Porto inteiro. Esse comentarista lá do Rio de Janeiro, que mora aqui em São Paulo, que trabalha aqui na mídia de São Paulo. Aí tem outro que é corintiano, que é das antigas, falando um monte de besteira. Ele mesmo acabou quase um tempo atrás com o time dele, falou um montão lá de presidente, denunciou e tal. Esse aí que vocês estão pensando mesmo. E aí tá falando um monte do Palmeiras. Olha como que funciona. Antes do Palmeiras jogar com o Porto, eles falavam: não, o Palmeiras vai jogar com o time europeu, não tem chance nenhuma. Esse é o comentário da mídia clubista. O Palmeiras não tem chance nenhuma. Se conseguir um empate, tá muito bom. Vai pegar o Porto? Não, o Porto é um excelente time. E sabe, aí foi o Palmeiras fazer um grande jogo, amassou o Porto. Aí você vê o comentário deles: não, porque já muda. Aquele ódio vem no coração. E aí a pessoa já começa a desqualificar o time adversário, a não dar os méritos pro Palmeiras. Mas tudo isso daí a gente sabe por que é. Porque o Palmeiras tá bem administrado, dívidas, não sei, não é dívida zero, mas tem a dívida controlada. O Palmeiras é um time autossustentável, certo? Administrativamente excelente. Tem um excelente presidente, uma base que revela tantos craques. O Palmeiras faz fortuna com a base, revela grandes jogadores. O Palmeiras tem o melhor técnico, entendeu? E eles não se conformam com isso. Não é muito mais fácil eles cobrarem o time deles? Não adianta, enquanto o Palmeiras tem tudo isso, todos os títulos que vem ganhando, não adianta vocês virem com a autodefesa. Tem tudo isso, mas o Palmeiras não tem mundial. Isso é vergonhoso para vocês. Vocês não cansam de falar isso, de ver o time de vocês afundando numa draga danada, São Paulinos e corintianos. O Santos eu não vou falar porque o Santos também está numa draga danada, mas o Santos não é daqui da capital, né? Então a gente deixa ele ali. Porque o Santista também não dá nem para zoar também, que o Santos também só vive do passado. Então, aí é feio isso. Vocês falaram, quando vem algum elogio pro Palmeiras, aí o que eles falam? Pode ter título, mas o Palmeiras não tem mundial. Que coisa feia. Você acha que nós ligamos para isso? O Palmeiras quer saber de levantar taça, títulos, um time conhecido mundialmente. E eu aposto que os caras estavam se rasgando quando o Palmeiras, que a torcida invadiu os Estados Unidos. É a maior torcida lá entre os brasileiros. Não, tô mentindo. Tá aí, ó. A torcida do Palmeiras é uma torcida sensacional. Claro que não é perfeita. As torcidas têm os seus problemas, aquelas pessoas que causam problemas, né? Mas uma torcida responsável vai eliminando essas laranjas podres. Vai tirando. Entendeu? Então, palmeirenses, aqui o papo é entre nós hoje. Eles estão aqui também, eles vão ouvir. Porque depois eles vão criticar. Mas tudo bem. Podem criticar. Mas com esse negócio, não tem mundial. Outro dia que o rapaz veio aqui, eu postei um vídeo falando do título de 1951, né? Que eu fiz um react. E aí o cara falou, mas 51 é pinga, não sei o quê. O time dele na draga danada, devendo tudo, marmita, conta de luz. E nas páginas policiais, e ele tá preocupado com o Palmeiras não ter mundial. Né? Enfim, o Palmeiras joga na quinta-feira contra o Al-Ahly. Faz o segundo jogo aí, né? No Super Mundial. E a festa, a torcida já tá preparada. O Abel tá treinando o time jogou muito bem o primeiro jogo. E o grupo do Palmeiras é o grupo... O cara falou, olha o outro comentário que eu vi. Agora o Palmeiras só depende dele. Como assim só depende dele? Fez um jogo só. Todos os times, os 4 times do grupo dependem de si. Aí eles falam no tom do Palmeiras como se o Palmeiras tivesse perdido, jogado muito mal e só dependia dele para se classificar.
Sabe aquele comentário clubista? Todos os 4 clubes do grupo dependem um ponto cada. E isso quem falou é jornalista conceituado, cara formado, né? E é cada besteira que a gente ouve desses comentaristas, galera, que eu falo pra vocês. Palmeirenses, não liguem pra isso. Vamos continuar apoiando o nosso time. Vamos torcer pro Palmeiras. Aqueles que acreditam que o Palmeiras foi campeão em 1951 mundial. Acredite, aqueles palmeirenses que também não... já vi palmeirenses também criticar, porque a pessoa que acredita fala que realmente ele está criticando um palmeirense. Tudo bem. Agora, os adversários, eles não têm mais o que falar. O único argumento deles, a autodefesa de tudo aquilo que é ruim no time dele, ele tenta... A única desculpa que ele tem é falar que o Palmeiras não tem mundial. O único argumento, que na verdade nem é um argumento. Porque se eu fosse o torcedor, por exemplo, do Corinthians, do São Paulo, eu estaria muito preocupado. Principalmente o Corinthians. Se eu fosse corintiano, esqueceria. Deixa o Palmeiras lá no Super Mundial. Nem vou assistir nenhum jogo. E eles ficam lá, torcendo contra, com o secador. Controle, ó. Olha o que eles têm mais hoje em dia na mão. Agora não, agora tem aquelas pessoas sérias, né? Aquele criador de conteúdo, por exemplo, do Corinthians. O cara faz um trabalho legal, né? O cara acompanha os jogos, traz os comentários. Agora aqueles que ficam com essas brincadeirinhas, aquelas pessoas que fazem palhaçada aqui, aí a gente nem liga, né? A gente nem liga. Porque é feio demais. Eu não perco meu tempo vendo esse tipo de conteúdo, né? De pessoas que torcem para os outros times e diz que é um trabalho aqui no YouTube, né? Que é criador de conteúdo do time dele. Vim aqui para ficar com esse tipo de brincadeirinha. Não traz a informação que realmente você que está aí do outro lado quer saber. Claro, a hora de dar resenha, tem a resenha, a gente brinca e tal, quando o time perde, toma uma goleada, né? Agora, ficar com esse tipo de brincadeira, trazer conteúdos aqui para desqualificar o time, o adversário dele, isso é totalmente desonesto. Eu falo sinceramente aqui de coração para vocês que eu não consumo esse tipo de conteúdo, né? De criadores que se dizem, entre aspas, né? Que vêm desqualificar outro time, que fazem piadas de mau gosto com o time adversário. E eu realmente não sou esse tipo de criador de conteúdo que vou aqui e vou desqualificar o meu adversário com certas coisas, trazer inverdades, né? Mas tem gente que gosta, tem gente que sente prazer em fazer isso. A gente vê tantas coisas aí acontecendo, por exemplo, traz alguma informação do Corinthians. É claro que a gente não pode ser leviano de trazer alguma informação de tudo que acontece lá, e falar, não, que realmente, e criticar, fazer uma crítica, uma exposição de pessoas que eu não tenho como provar isso. Eu não posso falar isso do São Paulo, do Santos, de time nenhum, né? Aqui eu falo para o meu canal de palmeirense, eu trago conteúdos aqui para os palmeirenses, entendeu? Mas eu jamais vou falar aqui mal do... Assim, a gente tem a resenha de... Quando eu falo assim, o Corinthians deve as marmitas. É uma brincadeira leve, né? Não é... E de mundial também não é pesado, é leve. O que eu mais fico irritado são aquelas pessoas profissionais, né, da imprensa que querem desqualificar o Palmeiras. Eu tô falando disso, não tô falando da zoeira de mundial. Que pra mim realmente eu nem ligo. Eu cresci muitas vezes ouvindo isso. E realmente, hoje em dia, antigamente eu até falo pra vocês que era chato. Mas agora, depois que o Palmeiras ganhou tanto, Libertadores, o Palmeiras tem 3 Libertadores. Pra mim é muito mais importante a Libertadores do que esse Campeonato Mundial. Se o Palmeiras perder esse Mundial agora e ganhar a Libertadores, pra mim, ou o Campeonato Brasileiro, mas eu confesso que pra mim a Libertadores eu gostaria mais da Libertadores. Mas todo título é bem-vindo. É claro que eu não vou ser hipócrita aqui de falar que não é legal ganhar o Super Mundial ou o Mundial, que seja.
Mas isso não, como torcedor do Palmeiras, isso não me causa nenhum pânico, eu não deixo de dormir por causa disso. Entendeu? Mas tem a imprensa, tem pessoas da imprensa que trabalham lá, né? Não vou generalizar. Os caras fazem por maldade, para ferir. Falar que, como pode o cara falar que o Palmeiras não jogou bem contra o Porto? Aí se perde, se joga mal. Aí os caras deitam. Eu falei antes que o Palmeiras não ia nem passar do Porto, ia empatar. Enfim, galera, Mas eu peço palmeirenses, vamos apoiar o time. Não ligue para essas pessoas. Nem vamos discutir. Faço uma proposta aqui para vocês. Não vamos discutir mais sobre o negócio de mundial com eles, não. Isso é dar combustível para eles. Enquanto a gente ficar discutindo, o Palmeiras tem mundial. Tá bom, o Palmeiras não tem mundial? Não. Não temos. Tá bom para você? Estão felizes? É assim que a gente precisa agir. Porque... Mas a questão não é tanto da zoeira do mundial. Entendam bem o que eu tô falando. A questão é... Agora eu falo para as outras torcidas também. Pode brincar, pode zoar, mas vamos ter respeito, galera. Né? Vamos ter respeito, porque a gente sabe que tem muito esse tipo de conteúdo no consumo, de pessoas que são maldosas, brincam fazendo maldade, né? E gente até ex-jogador de futebol, né? Eles aproveitam que eles estão ali num programa, trabalham no programa esportivo, eles ofendem o time, né? A questão de... Isso tudo é porque o Palmeiras começou a ganhar muitos títulos aí desde 2020 com a chegada do Abel. Vocês lembram, os palmeirenses lembram aí, tanto que pegavam no pé do Abel. Quanto foram maldosos com o Abel. Agora pararam um pouco, né? Mas pegaram pesado com o Abel. Por quê? Porque ele é um técnico que ganhava. Que ganha muitos títulos no Palmeiras, né? Os técnicos brasileiros aqui detonavam o Abel, né? A gente cansou de ver o seu Jorginho tentando querer se aparecer, fazendo comentários do Abel. Enfim, galera, é tudo contra o Palmeiras. Isso a gente tem que ter na nossa mente. Vamos ver o que vamos falar aí do jogo do Flamengo. O Flamengo ganhou, né? O Flamengo ganhou, o Fluminense empatou hoje. Eu não assisti o jogo, mas falaram que o Fluminense jogou muito bem contra o Borussia. Parabéns aí pros torcedores do Fluminense. O Fluminense jogou muito bem, parabéns pro time do Fluminense também, legal. Agora, se jogou bem, eu vou aqui e vou falar, não. Mas tem gente que tem essa capacidade. O Fluminense não jogou nada, o Fluminense pegou o quarto, eu vi isso aí, o quarto colocado do campeonato alemão. Esse time, o Borussia Dortmund, não joga nada. Entendeu? Alguém, por exemplo, aquele comentarista profissional que é torcedor do Flamengo, torcedor de outro time. Você pode torcer para o time, mas você não precisa desqualificar o rival para você se satisfazer, ter sucesso. Pode torcer para o Flamengo. Eu sou palmeirense. Quando o Corinthians joga bem, a gente tem que falar. Fora a resenha, a gente como criador de conteúdo, eu tenho que falar que não. O Corinthians hoje jogou muito bem, mereceu o resultado. O Yuri Alberto jogou muito bem. O Memphis Depay hoje jogou muito bem. Agora, quando ele erra, quando ele não joga nada, a gente tem que vir aqui criticar. Ser imparcial. Mas o que a gente vê por aí na mídia aí, hoje em dia, não é nada disso. Né? Eu, como palmeirense, se algum palmeirense um dia eu faço um elogio aqui a um rival, estou falando do Fluminense. Ontem eu fiz no vídeo desejei boa sorte pro Fluminense, pro Flamengo, porque são times do Brasil, são brasileiros. Qual o problema? Agora, quando jogar com o Palmeiras, a gente torce pro Palmeiras, mas também se eu não vou morrer se o Palmeiras perder pro Flamengo, eu vou bater no meu torcedor rival, Não, gente, futebol não é assim. Futebol é entretenimento, a gente tem que participar e torcer pro nosso time. Acabou o jogo, ganhando ou perdendo, empatando, a vida segue. Os jogadores, eles estão ali, eles ganham muito bem para isso. Aí fica eu aqui, um corintiano, um santista, um são paulino,
discutindo sobre jogador, na resenha, eu acho legal. Agora, quando passa daí, não dá. Eu tinha um amigo corintiano que ele... Nossa, eu até tenho um sobrinho palmeirense que ele se tornou palmeirense por minha causa. Agora não, porque ele maneirou, já tá adulto já e tal. Mas ele discutia feio, brigava. E esse corintiano, até hoje, ele já tem uns 60 e poucos anos. Ele... Faz tempo que eu não vejo. Um abraço. Manduca, corintiano. Manducão nossa, ele pirava. Se falar do Corinthians, ele se entrava em desespero. Enfim, galera, e o vídeo de hoje foi esse, mais um desabafo aqui, né? Mas o intuito é deixar para os palmeirenses, não vamos ligar para essas coisas. Vamos apoiar o nosso time. E o restante é desculpa de perdedor. Jornalista, clubista, não, só não consumir o conteúdo deles. Não vamos ver. Entendeu? Porque desqualificar o time quando o time joga bem, a gente sabe que o cara torce ali e quer saber de falar bem só do time dele. Ele não é um jornalista profissional, ele quer falar só... Ainda mais hoje, né? Que antigamente os jornalistas, comentaristas, os caras ficavam tudo... Não mostravam os times deles, né? Hoje em dia a gente sabe aí, da maioria desses caras aí que tem... Todo mundo tem um time. Todo mundo tem um time, galera. Não é... no meu modo de ver, não deveria. O cara, só que ele tem que ser imparcial. Se ele trabalha, ele tem que fazer o comentário justo. O que ele viu, não... como pode? O cara tá vendo um jogo ali, tá brigando com a câmera. Porque ele torce para outro time e não quer falar bem do rival dele. Ignorância, mau caratismo. Mas, enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Palmeiras joga só na quinta-feira, amanhã é véspera de feriado. Aqui em São Paulo. São Paulo não, em geral, né? E na quinta-feira tem o Verdão. E aí o coração já vai ficar daquele jeito, né? Galera, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para mais palmeirenses. Vamos lá, compartilhando aí os palmeirenses. Pode compartilhar com os outros torcedores também. Que eles concordam comigo também. Eles concordam. Ative o sininho para mais vídeos como esse. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Desculpa me alongar aí, mas é que dá raiva, né? Mas não vamos levar pro coração. Avante palestra! É nóis!